Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Geek Dica desse mês. No vídeo de hoje falaremos sobre esses quadrinhos aqui. Bora pro vídeo. Pois bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo, a mais um episódio aqui pra vocês. E não vamos perder tempo, tá? Vamos começar com a recomendação, falando aqui pra vocês desse encadernadinho aqui muito singelo, muito charmoso, né? Cara muito bonito, que é Bob e Harvey, dois heróis anti-americanos. Falando melhor pra vocês da edição, pessoal, esse aqui é o encadernado da Conrad, que nem eu brinco, né, da Conrad do Velho Testamento. Então, talvez você vai pelejar um pouco para encontrar. E quando você encontra, a julgar pela raridade ou dependendo do estado de conservação, vocês vão penar um pouco para comprar. Por sorte, existe a digitalização na internet e também você pode, dependendo, comprar de segunda mão de um cara mais generoso, o que foi o meu caso. Essa edição não foi cedida, né? Eu ia falar cedida, mas na realidade não foi. Ela foi adquirida através do acervo do Miranda, né? O finado Miranda, produtor musical. Essa edição foi uma das várias que eu consegui adquirir através da família do dito cujo. Olha, passando aqui mais uma vez, que eu esqueci, tá? Essa aqui é a capa, essa aqui é a lombadinha, tá? E essa aqui é a contracapa. Essa aqui é a segunda edição, tá? A diferença dessa para a primeira é que tinha uma tarja do American Splendor e entre outras coisinhas aqui, o símbolo da Conde e tal. Que na minha opinião essa capa é melhor justamente por causa disso. Ela fica mais discreta, mais direta, esse design aqui, né? É pouca coisa de diferença, tá? A primeira é de 2006, mais ou menos eu acho. Essa aqui, a segunda é de 2010, tá bom? O que vai falar o encadernado? É um compilado de, como eu disse, de American Splendor, que eu não sei se já teve alguma tradução direta e se já teve alguma publicação que pegou algumas coisas. O que eu sei de cabeça é justamente essa, de uma colaboração, né, do Harvey Picker com o Robert Crumb. Por isso que é dois heróis anti-americanos, porque é uma alusão ao filme American Splendor, que é... acho que é Paul Giamatti, o cara que faz o Harvey Picker e outros personagens ali, que é meio com a quadrinização desse compilado de certa forma, mas é retratando a vida do próprio Harvey com a dos quadrinhos que ele próprio fez. Então é até legal um complemento aí, né, pra vocês no vídeo, ler esse aqui e depois dê uma assistida no filme, que é bem legal ver o live action, né, das histórias, dos causos cotidianos do Harvey. E esse encadernado, como eu tava falando, vai pegar todas as histórias compiladas dessa dupla, Harvey Picker, Robert Crumb. O especial contém todas elas. Esse material, digamos que ele, ao mesmo tempo que ele é meio cult, ele também não é. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que ele é um negócio alternativo, diferentão, né, cultuado há muitos anos, a American Splendor, a revista original é de 70 e poucos, teve diversas outras temporadas por umas outras editoras também, porque o Harvey ele se autopublicou primeiramente, para depois entrar debaixo da asa de alguma editora. Se não me engano, a fase dos anos 90 estava dentro da Dark Horse, e a fase dos anos 2000 e pouco teve na Vertigo, teve 2 temporadas lá. Tá? Isso aí, algumas edições você consegue ler até traduzido por fã. A fase da Vertigo eu tenho certeza, a grande maioria das edições, já esses períodos, essas edições mais pingadas e tal, porque muito do material do Harvey Picker, ele é autobiográfico em sua essência, né? Ele é um contador de causos, por isso que eu tô falando que ao mesmo tempo que ele é cult, ele também não é. É esse lance alternativo, mas do outro lado, ele é um cara simples, ele é tipo assim, ele é gente como a gente, então a gente vai ter divagações, os receios da vida dele, a intimidade dele, né? Vou sempre, dependendo, usar de complemento aqui no meu argumento, o filme, tá? Porque ele ajuda bastante e é bem legal, tá? Eu vou sempre reforçar, assistam. Infelizmente, pelo menos quando eu vi, só tinha legendado, tá? Mas a interpretação do pessoal é muito bacana. E assim, como eu tô falando, é e não é. Porque tem esse lado alternativo, mas do outro lado tem essa crueza, essa intimidade, essa aproximação com a gente. Que ele é gente como a gente, como eu disse. Então a gente tem num grau elevadíssimo, né, de crueza, de narrativa intimista e um realismo, né? Então, mais uma vez, não é aquele negócio ultra absurdo de o sentido da vida, dedo no toba. Não. Ele é um cara, ele trabalha, ele tem causas do trabalho que são excelentes, as histórias dele são muito legais. Então, assim, ele é um exímio contador de causas, isso que eu quero falar pra vocês. Tô falando brevemente, pessoal, porque é uma antologia de histórias curtas, principalmente, como eu disse, focada na colaboração dos dois, que eles se tornaram muito amigos, né? Depois de muita insistência do Harvey, pra tipo, mano, me ajuda aí, eu tenho, né, histórias fodas, eu quero contar coisas da realidade, do cotidiano urbano, etc. Que, se não me engano, ele é de Cleveland, né? Então, falando um pouco agora da arte, tá? O Crumb é o Crumb de sempre. Graças a Deus ele é um desenhista de mão cheia. Então, assim, a arte
um patamar altíssimo. Eu, aqui, vai ser, digamos assim, talvez seja um dos poucos vídeos que eu mais vou rasgar seda sobre o material. Porque numa das pouquíssimas vezes, houve um grau de identificação muito grande. Tanto pelo, entre aspas, o cara ser meio excomungado, etc., né, meio retraído, ele tem as noias dele, as neuras assim, né, quanto pelo próprio lance do caos, porque ele trabalha em repartição pública, entre outras coisas, né. E, tipo assim, como vocês bem sabem, se vocês escutam lá o podcast, eu também sou dessa área, de certa forma, né. Trabalhei em vários setores e tal, mas eu estou acostumado a andar no meio da rapaziada, a trabalhar no meio da rapaziada, e eu gostei muito, né, e realmente, assim, teve um, vamos dizer assim, um santo bateu, de certa forma. E é legal ver o equilíbrio que o Crumb faz entre realismo, não um extremo realismo igual tem naqueles sketches que ele faz, naquele A Mente Suja do Robert Crumb, que se o bom Deus permitir eu ainda vou resenhar pra vocês também, né? Não é aquele negócio ultra realista, mas é o meio termo entre o realista e o caricatural, o cartunesco. Porque, né, se vocês leram, tipo, Mr. Sketchum, o próprio Mr. Natural do Crumb, ele sabe fazer aquele cartunesco arredondado, gorduchinho, mas ele também sabe fazer extremo realismo, muita achura, sabe? O uso de preto da página dele é excelente, muito bacana. Então, assim, ao mesmo tempo que ele precisa usar de um certo realismo para uma boa personalização, não, retratação, né? Para retratar bem, né? Desenhar bacana. Tô buscando aqui a palavra correta, né? Personificar corretamente as personagens da história, né, as pessoas reais das histórias do Harvey, ele, ao mesmo tempo que faz isso, ele também consegue dosar e dar aquele temperinho de cartoon, como o próprio Harvey fica puto, uma outra pessoa fica com raiva nas histórias dele, sabe? Então, assim, é muito bacana a forma como ele põe e equilibra essas duas coisas. E para arrematar, porque como eu disse é um material curto, mas na minha opinião, na minha leitura, eu li com paciência, com tempo, então creio que isso teve até um gostinho melhor, não li na pressa, vamos dizer assim, né? Meramente para resenhar para vocês. Falando melhor agora, eu recomendo esse trabalho para você que já gosta, né, assim como você é um apreciador dos caras, tanto do Crumb quanto do Picker. Eu ainda quero ler outros trabalhos dele, mas em resumo, o grosso da vida dele é realmente o American Splendor. Depois tem um que vai até sair, ou já saiu pela Veneta, que se não me engano, a derradeira obra da vida dele. Foi feito o roteiro, depois ele faleceu, ou ele faleceu enquanto fazia o roteiro, não lembro, mas foi a última coisa que fez em vida, vamos dizer assim, que é traduzida no Brasil, ficou como Não é a Israel que os meus pais prometeram, um negócio assim, porque o Harvey Picker, ele é de família judia, inclusive tem uma historinha que é sobre as senhoras judias no mercado, é bem engraçado, é bem legal, sobre aquele estereótipo do judeu muquirana, etc. Isso aí, se você ficar puto e tal, não, é que nem falam hoje em dia, é o lugar de fala do cara, o cara é da galera, ele podia muito bem criticar ou elogiar certas coisas, isso aí você vai ter que ficar puto com o cara que tá lá no caixão, tudo bem? Então, assim, recomendo para você que já gosta dos artistas ou para você que quer uma história de realidade, um realismo cru, como eu disse. E se você for do mesmo tipo de vida que eu, né, o mesmo tipo de serviço que o meu, uma história, né, um compilado de extremo grau de identificação também. E é legal ver que ao final de tudo, né, claro que ele pode ser uma exceção entre muitas, né, na nossa vida, no nosso cotidiano, mas, poxa, eu fico feliz em ver que ele, com muita raça, com muito esforço, com muita peleja, muita luta, ele conseguiu ter o lugar dele ao sol, a chance dele de brilhar. Que, porra, velho, o cara fazia os rafes, né? Digamos assim, não é sketch, né? A estruturação, o storyboard das histórias dele, ele fazia de palitinho. Isso eu tô usando o filme de base, que é pra ilustrar, tá? Não sei se era literal isso, nunca tive oportunidade de pesquisar sobre. Mas, por exemplo, no filme ele deixa assim, né? Ele faz os quadradinhos, faz os bonequinhos de palito e vai botando os diálogos para poder orientar o Crumb na hora de fazer. E assim, são histórias bacanas, tem esse grau de realismo, como eu disse. A arte do Crumb, chupeta, muito bacana, uma história muito divertida, né? Um compilado muito bacana. E como eu disse, através de muito esforço, através de muita luta, sacrifício também, porque ele teve que vender disco, tem até isso durante o compilado que ele explica, né? Como, tipo, vai passar aí pra vocês depois. Eu separei pra vocês as primeiras páginas de cada história, se eu conseguir separar todas, né? Se não me engano. E tem uma que é assim, tipo, como eu consegui publicar meu primeiro gibi, juntando dinheiro, não sei o quê. Então, assim, ele sacrificou muita coisa, ele pelejou muito, ele batalhou muito para ter o direito de contar a sua história, de ter seu lugar ao sol, de ter seu direito ao holofote. Se não me engano, ele foi até também no... Eu sempre confundo o nome desses caras. Eu acho que é o David Letterman, né? Que é aquele cara do talk show antigão americano. E ele dá um escracho no David, assim, e tal. Tanto que ele tem uma vez que ele apela e nunca mais volta, sabe? Que ele é um cara muito honesto, muito, digamos assim, muito visceral, né? Tem gente que encarava isso como
uma rancorosidade, uma amargura. Ele era um cara retraído, ele era um cara meio zangado com a vida dele, que ele era meio puto com as coisas. Só que ele tentava passar a perspectiva dele, a visão dele de mundo, né, como uma forma genuína de viver, né? Tipo, eu tô falando aqui, eu sofri isso, ou eu contei essa história aqui pra vocês, isso aqui é a realidade nua e crua, tá? Eu detesto, inclusive vou deixar uma notinha de rodapé aqui, eu detesto quando falam, ai, a minha verdade, sabe? A não ser que seja uma verdade valendo por outra palavra, que é difícil de usar, né? A verdade, ela é objetiva, ela é factual, ela é nua e crua. Então, assim, se você tava assistindo isso aqui e é dessa galera, por favor, mude seu vocabulário, sabe? A verdade, ela não é relativa, ela é concreta, né? Ela é única. Enfim, sermão dado, fiquem aí com as artes, tá? E vamos pra novidade, lançamento do mês. Então, continuando o nosso vídeo aqui para vocês, vamos ao lançamento, tá? Que é um recebido. Meu muito obrigado à Editora Monumental, uma editora novinha aí no mercado. Esse aqui é o seu segundo trabalho, foi o que eu tive condições de poder fazer a parceria, né? Foi dessa aqui em diante agora, se Deus quiser. Vamos tocar aí os vídeos e receber muito mais trabalhos dele, graças a vocês que nos assistem e a eles também que estão dando essa moral pra gente. Então, meu muito obrigado, tá? A obra de lançamento desse vídeo, que é graças a ele, é isso aqui, ó. Tunda Tales, ou Tanda, até hoje eu não sei como é que pronuncia essa porra. Tanda Tales de Frank Frazetta. Essa é a capa, tá? Essa é a lombadinha, beleza? A logo deles ali. E essa é a contracapa, tá? Aqui uma sinopsezinha, pá, o que que tem aqui, etc. Não sei se vai dar pra ver. Tem verniz em alguns dizeres. Aqui na sinopse não tem. Nos detalhes da capa também, tá? A edição é capa dura. E no caso, o papel é o offset, de uma gramatura excelente, tá? O papel é até meio duro. Não de ser ruim de folhear, tá? Eu falo que é uma gramatura legal, uma grossura bem generosa. Passando a ficha aí pra vocês, eu vou dar só uma folheada, né? Dar aquela valorizada, né? Pra gente agradecer também. Aqui é a guarda, tá? Ela é branca do lado de cá. E no caso de cá, eu achei até curioso botar o editorial no final, tá? Críticas construtivas. Não é edição ruim, o acabamento é excelente. Só que, assim, ela tá clean demais no meu gosto, a não ser que seja realmente a proposta da editora daqui em diante, fazer essas edições mais singelas, digamos assim, com menos frufru, menos firulas, né? Mas assim, uma coisa que eu acharia legal, isso é a minha opinião, tá? Não quero ser mal interpretado nem nada. O design tá legal, não tem nada de errado, tá? Assim, a questão dos dizeres não tá ruim, etc. O que eu acharia legal, que eu acharia bacana, assim, de bom grado, isso é um capricho da minha parte, um negócio que eu acharia legal, é que, se possível, coloque alguma arte na guarda, tá? Algum dizer, alguma arte preto e branco, tanto aqui quanto no final. E aí vocês peguem o editorial e ponham na primeira folha ou na última folha, que dava pra colocar aqui, por exemplo. É que eu não sei, tá? Tô falando de leigo, eu não entendo essas coisas, tá? Mas assim, eu acho legal quando você abre um encadernado e tem uma arte estourada, muito bacana, aquela arte vistosa. A arte do Frank Frazetta é muito bonita, sabe? Então assim, é apenas um comentário de um desejo meu posterior. Se eles depois virarem pra mim, Ivan, meu queridinho, essa é a proposta da editora, a gente quer materiais diretos, tá? É a história, um acabamento legal e um papel muito bom. Sobre o que a história fala? O Tanda, né, o cara aqui da capa, o bonitão da capa, ele é originalmente chamado de Roger Krum. Ele é um piloto de avião, sabe? Durante ali as suas viagens de abastecimento e tal, ele cai numa terra desconhecida, uma terra desolada, né? Separada da humanidade vigente há muito tempo. Não é um tempo antigo, não é a pré-história necessariamente. É um terreno ali perdido, uma terra não desolada, né? Uma terra isolada, desconhecida da sociedade comum. E ele cai ali e tem um acidente muito feio. Por um milagre, né? A Viola, o protagonista, ele sobrevive. E com isso, ele fica amnésico. A partir do momento que ele consegue se recuperar da queda, ele tá meio perdido, desnorteado, e vai ter que se virar nesse meio, aprender a sobreviver nessa nova realidade selvagem. Seres normais e monstros selvagens, né? A gasosa da Afá e diversos outros pormenores problemáticos, digamos assim, né? Tipo a intromissão do homem na natureza, né?
imaculada, a natureza totalmente preservada, pois posteriormente ali começa a aparecer exploradores, gente querendo minerar, né? Não no caso, tipo, uma exploração consciente, aquele lance antigo do homem colonizador, não sei o que quer explorar a Terra, né? Que é uma coisa manjada de antigamente, tá? A obra é de 52, pelo amor de Deus, tá? É uma obra legal, mesmo um outro final abrupto, que essa edição compila, a primeira edição, no caso, compila algumas histórias curtas, umas 3 ou 4, se não me engano. No final aqui dessa parte, vocês vão ver as artes, tá? E é legal ver como a história ela foi feita, porque mesmo sendo, digamos, manjada com toda essa coisa, um quesinho de Tarzan, que eu vou contar mais adiante também, é uma obra legal. O traço, inquestionável, mesmo sendo, digamos assim, um Frank Frazetta moleque, né, um Frank Frazetta de várzea ali no começo de carreira quase, é bacana ver como ele estruturou, né, o seu trabalho, a sua narrativa gráfica, sabe? Tem uns painéis aí, inclusive tem uma arte de abertura de um capítulo que eu acho muito massa, que ele puto pra caralho com a faca e ele tá fortão, que é já mais adiante na história, ele fica, né, ele constitui massa, ele fica bombado, né, pela vida ali de sobrevivente depois, tá? Ele se torna o herói ali da região, de certa forma, o predestinado, o escolhido também. Então, assim, é uma história. São histórias descompromissadas, são contos breves, de certa forma, né? E momentos de ação, assim, muito legais. É aquele negócio mais vintage, você tem que dar uma relevada numa coisa ou outra. Mas é bem legal, assim, uma porradaria honesta, né? Uma voadora franca no meio da costela dos outros. Mas é um material que diverte, com certeza. Então, eu vou reforçar um pouco mais aqui, né? Porque isso é uma história curta, não posso ficar explicando demais, gente. Tem 30, 40 e poucas páginas no máximo. Não dá pra ficar esmiuçando aqui pra vocês, tá? Mas, assim, é legal, sabe? A ação descompromissada, aliás, uma aventura descompromissada, bons momentos de ação. E é legal a forma como o Frazetta, ele põe seus desenhos, né? Ele consegue, digamos assim, com zelo, com carinho, estruturar, porque o argumento, a ideia original ali, estruturar todo o esquema do Tunda Tales foi feito por ele. Por isso que é por Frank Frazetta. Mas também tem um segundo motivo, que é o quê? Esse quadrinho era para ter durado mais edições. Na realidade duraram 6, pra você ver que merda, né? Mas assim, duraram apenas 6 e ele saiu na primeira. Porque ele queria fazer esse lance de um cara sobrevivendo na natureza selvagem com um monstro, dinossauro, javali, cheio de dente de sabre. Mas isso é nessa realidade, nesse contexto de um lugar isolado. Dentro do mundo normal, entre aspas, assim, né? Acabou que foi passando o tempo, ele virou mais um pastiche de Tarzan. Que ele sempre tava na corda banda e realmente se tornar um pastiche de Tarzan. Né? Mas aí depois passa a edição 2 ali, vira o trem de acordo, né, mais um xerox de Tarzan, o Frank Frazetta fica puto e fala, olha, passar bem, é isso aí. Tanto que quem ajuda os roteiros é o Gardner Fox, um dos criadores do Flash, né, se não me engano, o primeiro Flash, o Jay Garrick, ou o Joel Ciclone aí, se você é da velha guarda brasileira. Mas assim, é um trabalho legal, são aventuras bacanas, sabe? E também aproveitando aqui pra já arrematando aqui mais um pouquinho, como complemento a esse encadernado, temos 2 textos, um no começo e um no final. O do começo contextualiza pra gente a obra Tunda Tales. Vai falar do Gardner Fox, vai falar do lance do início de carreira do Frank, né? Para alguns editores que tinha passado antes, a oferta para criar o Tunda Tales, né? Que ele fala, olha, tipo assim, você vai ter um filho para chamar de seu. Cria aí uma parada legal e bora rodar, né? E é legal, assim, é bem bacana o texto, é bem elucidativo, né? Bem explicativo, bem bacana. E o do final é falando mais sobre o gênero, né? A demografia, sabe como eu poderia falar? Sobre esses, entre aspas, filhos de Tarzan, né? Que é o gênero tarzanesque, né? Tarzanesco, talvez, adaptando porcamente para português. Que não tem, tipo, Lovecraftiano, eu não sei qual seria o adjetivo para Edgar Allan Poe, né? Mas enfim, como eu disse, Lovecraftiano, no caso das coisas envolvendo ou relativas que lembram Tarzan, é Tarzanesque. Isso pro lado inglês, americano de se falar. No texto fala um adjetivo também pro mercado francês, mas agora não vou lembrar de cabeça, tá bom? Com 3 histórias divertidas e um traço muito bacana pra época e pros próprios critérios do Frank, a gente vê que ele já não era pouca bosta, vamos dizer assim, já tinha muita bala na agulha, tá? Esse é um trabalho resgatado pela Monumental, que é muito legal, ele tem o seu valor histórico e vai agregar, assim, a coleção do cara que curte parada vintage, que curte uma história diferenciada, até porque não, né, Tarzan e Xerox de Tarzan também, né, pastiches de Tarzan, mas principalmente o cara que quer explorar novos ares, como eu disse, é uma publicação com contexto histórico, né, uma importância histórica muito forte, né, porque o Frank Frazetta ele ficou popular, muito conhecido pelas pinturas, na verdade, né.
o Death Dealer, que se não me engano tem até a capa de um álbum que é isso. Tiveram depois os quadrinhos do próprio Death Dealer, né? Que é um cara de machadão em cima de um cavalo. Um cara meio viking, assim, meio medieval, né? Tem as capas do Conan, que ele ajudou a redefinir. Ele praticamente recriou o design do Conan que a gente conhece até hoje, que é o bombadão, meio moreno, de cabelos pretos e olhos azulados, né? Acho que é isso mesmo, azulados, né? Mas enfim, eu vou, dependendo de ficar redundante, eu recomendo fortemente. Pra você que é desse tipo de gente, tá? Não vai dependendo, eu leio Marvel, eu leio DC, você vai matutando a Tails no peito, você vai achar uma merda, tá? Isso aqui é uma obra segmentada, focada nesse tipo de gente. Ou o cara que gosta de parada antiga, ou o cara que quer de fato variar, tá? E a terceira opção, como eu disse, esse lance do Tarzan, se você curte histórias do homem no meio da natureza selvagem, pode ser uma baita de uma pedida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Agradeço novamente a Monumental, meu muito obrigado. Obrigado pela parceria. Obrigado a vocês também que nos assistem por ter, digamos, dado essa chancela pra gente poder chegar lá e passar o chapeuzinho na porta da editora. A partir de hoje, né, desse vídeo em diante, estaremos de parceria, né? Seremos parceiros da editora. Então, bora aí pra parte ruim do vídeo, digamos assim. E meu muito obrigado novamente, editora. Valeu. Dando prosseguimento aqui, né, passado os elogios e a rasgação de seda, temos aqui agora a parte, né, que cansa a gente de fazer o vídeo, que é a parte ruim. Nesse caso aqui a história só é fraca, tá? São 2 volumes, vou falar do primeiro, tá bom? Suicidas, a série do Libermejo, uma série autoral dele, tá? Esse aqui é o primeiro volume de capa cartão, nunca teve reprint, também acho que nem merecia, tá? Esse é o primeiro volume, tá? Capa cartão, e o papel é o LWC de banca, né, o saudoso encadernadinho de banca. Esse é o volume 1, tá? Aqui, lombada, tá? Suicidas, volume 1, papapá. Essa é a contracapa. Essa edição é todinha feita pelo Libermejo, tá? Então a ficha vai estar passando aí até com a informação adiantada do volume 2, tá? Vamos falar sobre a história. Esse primeiro encadernado, que é o que dá o início a esse universo, digamos assim, possui 2 linhas narrativas, tá bom? A primeira é de um cara que mal sabe falar o inglês, né? Ele chega todo estrupiado nos Estados Unidos, escravo, né? Cativo. E durante ali um quebra-pau ali que dão umas coronhadas nele, quebram ele de pau, ele se vê numa necessidade de se defender. E ele é um cara bom de soco, ele é um cara que sabe dar bicuda nos outros. Então vem nele, nesse momento, né, nesse estopim de raiva, de contrariedade por estar sendo agredido de graça, como se já ser escravo não fosse suficiente, vem nele uma oportunidade de uma mina de ouro, porque ele é um combatente muito bom, é um lutador muito bom. E do outro lado da narrativa, temos o cara, nessa realidade, existem, digamos, uns gladiadores modernos, que aqui são chamados de suicidas, porque são lutas até a morte, etc e tal, tá? Então desse lado temos o cara escravo, que de primeiro momento não é revelado seu nome, e do outro lado temos o astro, né, o número 1 praticamente do ramo dos suicidas, que é um cara apelidado, né, o codinome dele é Santo, tá? E aí com o passar das páginas a gente vai ver como essas duas histórias se encontram. Ué, você vai falar só isso? Sim, porque a história ela é breve, de diálogo dinâmico, digamos assim, né? Uma leitura dinâmica e também, infelizmente, né? Porque é uma minissérie de 6 edições, e isso é um defeito na minha opinião, singela, é que ela não aprofunda sobre o contexto da questão da cidade. Porque esse lance dos suicidas é todo em decorrência do, digamos assim, a New Angeles, que é essa cidade, a Los Angeles, após um terremoto, que é apelidado de Tremendão. Inclusive, no período desse volume 1, se não me engano, 30 anos depois do primeiro. Então, tipo, as coisas já mudaram, as regras são outras leis, sabe? Porque após o terremoto, a sociedade, de certa forma, ela deu uma ruída, né? Ela deu uma quebrada, de certa forma, né? Moralmente falando, não só economicamente também, tá? Então, assim, esse lance dos suicidas é meio que é um flagelo, não sei se nem seria a palavra correta, é meio que uma sequela desses tempos de desgraça extrema pós-terremoto, tá? E aí o santo mesmo, ele é um produto, né? Ele é um resultado dessa realidade desgraçada na falta de uma palavra melhor, tá? Então, assim, não desenvolve os primeiros dias após o terremoto, não desenvolve o lance da empresa, de como ela conseguiu tamanho poder, não fala tanto da vida do santo, né? Vai contar a conexão com o cara da outra narrativa, mas não vai contar, tipo,
períodos passados dos anos dele de lutador, não vai falar sobre o universo em si, né? Não conta do terremoto, não conta da empresa, não fala tanto do próprio santo. A história se preocupa mais em mostrar uns combates, porque a arte do Libermerro é do caralho, eu gosto muito. Tem alguns conhecidos que não gostam, até hoje eu não entendo porquê, porque é muito bacana, o sombreado que ele usa é muito legal. Já vi uma outra pessoa questionar que ele faz o personagem muito, muito bombado, e eu concordo, assim, um pouco, tem hora que dá a valorizada demais do uso da bomba, né, digamos assim, dos personagens. Mas a história, ela é resumida, é tipo, o cara A, o cara B. A história se cruza de alguma forma, tem umas porradas pra não enjoar, depois tem um outro jornalista que aparece também pra dar um tchan na história, mas também tem a ver com a coisa do próprio santo, sobre esse passado desconhecido, tumultuoso, turbulento dele. E aí a história remata, tipo, é isso aí, sabe? E a vida segue. Agora falando do volume 2 pra vocês, pessoal, essa aqui é a capa, tá? A lombada, pra casar com a primeira, né? Mesmo estilinho. E a contracapa. Diferentemente da primeira, que só tem a minissérie Suicidas, tá? Que é, como eu disse, a arte, o roteiro e as capas, tudo é do Libermerro. E aqui as cores são, se não me engano, do Matt Hollingsworth, né? É um cara conhecido de muito tempo. Aqui é diferente. Aqui o roteiro e as artes do prelúdio e do epílogo, né, do comecinho e do finalzinho dessa segunda minissérie são do Bermejo. O recheio é feito por outras pessoas. Vou pegar aqui a colinha, porque senão também não vou saber, tá? O Lee Bermejo encabeça o projeto, Matt Hollingsworth faz as cores do pedaço do Bermejo, tá? E aí temos outros, o Alessandro Vitti e o Gerardo Zafino fazem as artes, tá? Em uma edição e outra, eles dão uma alternada entre um e outro. E o Jordan Boyd faz as cores desses outros caras, tá? O Hollingsworth pro Bermejo e o Boyd pros outros caras, tá bom? Se a primeira minissérie eram 30 anos depois do Tremendão, né, o terremoto, essa segunda é 15 anos. Então ela é meio que uma prequel, né? Ela é uma prequela da primeira minissérie, tá? Então assim, você vai achar que a história vai mudar? Não. Inclusive aqui é o mesmo esquema, duas narrativas alternadas, tá? Mas elas também se cruzam, mas não tem necessariamente um plot twist ao final. É realmente duas linhas em separado que tem hora que elas se encostam, né? Não necessariamente se cruzam, elas se esbarram, tá? No caso temos de um lado a gangue dos Reis de Hell A, né? Hell A, é um trocadilho do Carilho por causa de Hell com LA, né? Tipo, nossa, o inferno de Los Angeles, ai que nossa, grande merda. E do outro lado temos o Leonard McCarty, que é o ex-suicida ali daqueles 15 anos, né? Ele foi um cara que foi muito influente no meio, foi um baita de um lutador na sua época, né? Só que acontece algumas coisas que meio que obrigam ele a ser tirado de campo. Entrando um pouco nos detalhes de cada narrativa pra vocês, tá, pessoal? No lado do líder da gangue de LA, né? Os caras lá, ele tem um líder, né? A gangue tem um líder e esse líder tem uma irmã e um brother, que esse brother tá dando uma catucada escondida na irmã do líder, tá? E devido à própria natureza instável do cara, que honestamente me soou um tanto quanto gratuito, eu sou malvadão, eu sou líder de gangue. Tudo bem que se você fosse, tipo, se justificar na inconsequência de moleque com fogo no rabo, eu até concordo. Só que fica muito extremo, me soa muito extremo, né? Ivan, dependendo, nossa, você nunca viu jovem delinquente não sei o que. Sim, mas porra, o cara, tipo, ele mata de graça, ele bate de graça, é quase um projeto de Coringa, sabe? Me soou gratuito, me soou esculachado, sabe? E nesse confronto dos caras do LA, né, dos reis de LA, tem pra fazer um embate a Mulholland, que é a empresa, inclusive, que tá no volume 1. É ela que é a grande empresa do volume 1. Então, como é uma prequel, o que não teve no volume 1 de explicação, de certa forma a gente tem no volume 2, né? Só que ali é quando ela tá começando a, digamos, a botar suas garras na cidade de Los Angeles. Eu não sei se aqui já era chamada de New Angeles, acho que ainda não, tá? Era uma Los Angeles completamente arregaçada e o povo se virava em meio aos destroços e zonas que ainda andavam, né? Foi após o terremoto e tal, mas a Mulholland estava começando a botar seus tentáculos, né, por entre as entranhas da cidade. Através disso também a gente meio que vê uma gentrificação, ó, eu gastando meu português, né? Que é aquele lance do afastamento social das pessoas mais humildes. Vamos supor que a gente mora aqui, né? Você aí também. E chega uma empresa, nesse caso assim, chega uma empresa que começa a botar estacionamento, shopping, loja chique, etc. E isso, dependendo, começa a mudar a situação social do seu bairro, perto da sua casa.
alguns aluguéis vão encarecer, e isso também, de certa forma, chega pra lá social, vamos dizer assim, e também econômico, porque as pessoas que moram lá ou que já estavam lá vão sofrer em decorrência dessa, digamos, gourmetização mobiliária, vamos falar assim, tô inventando os termos aqui, tá? E essa gentrificação também, ela é meio que abordada por conta desse lance da Mulholland, que começa a tocar o povo fora dos prédios, das casas. Tem gente que é desabrigada e também é tocada pra fora na base da bicuda. Essa parte eu achei legal, vou falar bem a verdade. Que também, assim, né, ele tenta humanizar o moleque, mas ele já tá tão filha da puta, tão pau na beira, que eu particularmente nem sinto dó do merda, né, do merdinha. Que ele, no meio ali das contrariedades dele, eles também falam, olha, tá botando o nosso povo pra fora, tá expulsando a nossa galera, o pessoal aqui do bairro é gente honesta e tal, tão tocando o pessoal pra fora. Isso aí eu achei mais legal do que a própria história, quase, essa questão, digamos, social, né? E do lado do Leonard, né, como eu disse, vai indo as duas narrativas em alternância, e de vez em quando elas dão uma trombada, é que o lado do Leonard vai ser aprofundado mais sobre a psique dele, mais sobre o passado dele, o porquê que ele foi afastado do cargo, né, do serviço de suicida, de lutador, né? E a gente vai ver também sobre o lance da paternidade, porque ele é afastado do filho, o porquê disso, tá? E uma coisa liga a outra. Isso aí eu acho até achei legal, porque o passado dos caras, da gangue, tem a ver com o terremoto, e algumas coisas do terremoto esbarram no Leonard. O Leonard também fala sobre o próprio passado da Mulholland, é tudo misturado. Isso eu até achei legal, sabe? Só que falta, digamos, um drama, uma sustância, né? Digamos assim, o caldo não é saboroso o suficiente. A história tenta arranhar, né, abordar mais coisas que a primeira minissérie, mas honestamente, bicho, sei lá, sabe? Como eu disse, se não fosse essa questão da Mulholland e até um pouco do próprio Leonard, não sobra muito o que falar, sabe? Porque dependendo da circunstância, você já sabe o final do líder da gangue, o que vai acontecer depois, e o final da irmãzinha dele meio que dá uma linkada, né? Inclusive um cara lá também, lutador, aparece ao final da história, mas meio que dá uma linkada com a primeira minissérie, tipo, fulano de tal, ó que legal. Só, é uma sacadinha safada que não agrega muita coisa na minha opinião. A arte é bacana, obviamente diferente da minissérie anterior, né? Porque o Bermejo ele faz cara fortão e de certa forma puxado para um realismo, uma iluminação diferente, etc. Esses outros caras, né? O Alessandro Vitti aqui, deixa eu olhar, o Vitti e o Gerardo Zaffino, que é filho do Jorge Zaffino, né? Que é um cara argentino, né? O Gerardo também. São artistas bem legais, tá? O traço deles é mais angulado, é uma outra pegada. Os enquadramentos mesmo, a proposta do traço de cada um é diferente, mas não é ruim, né? Tipo assim, é apenas uma outra perspectiva de se contar uma história. E as cores são boas, o traço é legal, o que peca mesmo é o roteiro, sabe? Arrematando pra vocês, foi uma leitura de mediano pra fraco, não acrescenta ao universo. O primeiro volume também não é grandes coisas, falando bem honestamente pra vocês. E, assim, se você lê um quadrinho pela arte, vale, pode valer. Agora, se você é que nem eu, que gosta de ver o conjunto, ou dependendo, tenta puxar mais a história do que a própria arte em si, dependendo, bicho, pode pular, tá? Isso aqui, eu acho que nunca teve uma versão deluxe, ninguém lembra disso aqui. Na própria época foi mal falada, malquista. Eu lembro que o pessoal, não, Suicidas é fraco pra caralho, que não sei o que, né? Isso aqui já é, digamos, quase que o canto do cisne da Vertigo, tá? Antes de trocar pra Black Label, etc. Já falei diversas vezes, tá? Isso aqui, se não me engano, é 2016, 17. Então, assim, leia por curiosidade. Se tiver coisa melhor pra ler, leia, tá? Não vale perder teu tempo com isso. É isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim de mais um vídeo, tá? Desculpa qualquer coisa aí. Agradeço novamente a Monumental pela moral, tá? Espero poder aí tocar essa parceria por anos e anos. E agradeço vocês também que têm assistido a gente aí continuamente, mês a mês aí, há, digamos, quase 3 anos, ou mais de 3 anos já praticamente. E também você que tá acompanhando a gente lá no Perdigeek, tá? Nosso canal secundário, tocado única e exclusivamente por mim. Lá temos as resenhas, alguns remakes. E também as lives de notícias são lá agora, né? Eu passei do Instagram pro YouTube.
Então, eu não vou falar muita coisa, tá? Se tiver alguma coisa disponível na Amazon, eu vou deixar o link. De qualquer forma, eu sempre deixo geral, se você quiser comprar qualquer outra coisa, algum outro trabalho do Libermerro, né? Alguma outra coisa também do Crumb, né? Porque tem Crumb pela Avenida hoje em dia e você consegue. Então, assim, se você não achar as edições ou não encontrar, por exemplo, no nosso catálogo, pegue os artistas aí, dê uma puxada de uma obra a outra, compre pelo nosso link, se possível, dê aquela moral, né? Que é a única coisa que eu peço em troca, além da divulgação de certa forma, né? Comentar, curtir, seguir, né? Se inscrever. E se possível comprar pelo nosso link ou comprar pelo catálogo, além de estar me ajudando a ganhar um trocadinho para comprar coisas e trazer para vocês, vocês também estão ajudando as pessoas que vendem por mim, né? Que tanto vocês têm a confiança de comprar, quanto outras pessoas que têm a confiança de me usar como porta-voz, né? Holofote, caixa de som para divulgar as coisas. Muito obrigado por tudo, pela paciência, agradecendo mais uma vez a Editora Monumental, muito obrigado de coração, tá? Anos e anos aí virão de parceria, se Deus quiser. E eu acho que é tudo. Não esqueça de conferir nossos links. Nos vemos por aí no próximo mês, lá no Perdi Geek, onde quer que seja, tá? Muito obrigado por tudo, pelo carinho e pela paciência. Eu acho que é isso aí. E um beijo na sua alma. Tchau, tchau.